Em Mateus 16, 13, chegando, Jesus resolveu falar para o pessoal quem que ele é, e aí ele deu a missão e a identidade da igreja, que é o que a gente vai mostrar aqui. Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos. Ele perguntou para os discípulos: e aí, quem que o pessoal fala que eu sou? Aí o pessoal falou assim: tem um que fala que é João Batista, outros falam que é o Speed de Elias, que é Elias, outros falam que é Jeremias de profetas. Uma pessoa bem especial. E aí Jesus vira para os discípulos dele e fala assim: e você? Quem você diz que eu sou? E aí Pedro fala para ele assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu para ele: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. E eu te digo, você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Primeira vez que Jesus usou a palavra igreja, e ele aqui definiu o que significa ser igreja. Primeira coisa, Pedro falou, olha a identidade, Pedro falou para ele: você é o Senhor, Jesus é o Cristo por revelação do Espírito Santo. Não foi carne, não foi ensinado simplesmente com racionalmente, entendimento racional das Escrituras, foi uma revelação do Espírito pela palavra, estava na palavra. E Jesus falou assim: essa é a pedra que eu vou construir a minha igreja. A pedra que eu vou construir a minha igreja é a pedra da revelação que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Então, quando a gente fala assim, igreja, estrela da manhã, a nossa identidade, nós estamos falando, existe uma pedra angular, que tudo tem que ser construído em cima dessa, e é a revelação que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é Deus, que só o nome dEle salva, que no nome dEle existe cura, no nome dEle existe restauração, no nome dEle existe nova esperança, no nome dEle existe milagres, no nome dEle existe nova esperança, um novo começo, o nome de Jesus. Então a nossa identidade tem que ser sobre essa revelação, sobre essa pedra. Nós não podemos construir mais sobre mais nada. Então, Deus pode usar tremendamente cada um aqui de vocês. Eu acredito que Deus vai usar demais todo mundo que está aqui, mais do que a gente imagina, e pessoas que vão estar com a gente. Deus vai fazer. Mas que a gente nunca venha falar assim: nossa, como o pastor Talismã, nossa, como o Alexandre ensina a palavra, como que ele tem um dom de mestre, como que eu estou feliz de escutar a palavra. É muito bom, vamos celebrar, mas que sempre esteja apontando para Cristo. Esse não vai ser o lugar onde que nós vamos ter simplesmente, né, qualquer nome que venha se exaltar acima de Cristo Jesus. Amém. Que a gente venha ter... É interessante que Jesus falou sobre essa revelação, que eu sou Cristo, eu vou construir a minha igreja. Então essa é a nossa identidade. E aí Jesus fala, quando ele fala igreja, ele usou a palavra eclesia, que a gente vai falar aqui. E essa palavra eclesia, ela é muito importante a gente entender isso, que ela significa, é uma assembleia chamada para ir. E isso pode ser civilmente, militarmente, juridicamente. Por isso que ele falou assim: eu te dou as chaves do reino. O que você ligar na terra será ligado no céu. E as portas do inferno não prevalecerão. Então ele falou: sobre a minha igreja, vocês são chamados para ser parte de uma assembleia, de um grupo. Amém. E esse grupo é um movimento. Amém. E esse movimento, ele vai trazer libertação, cura, Amém. Saúde espiritual, Amém. alegria do Espírito Santo, Amém. a mensagem do Evangelho. E o inferno não tem poder contra você. Amém. E aí, sabe o que é interessante? Quando a gente olha aqui, nós vamos ver os versículos em Atos, no capítulo 2, a igreja era um movimento. A igreja não era um prédio.
A igreja não era um culto. A igreja não era uma bandeira. A igreja não era o pastor X ou Y. Era o caminho. E o caminho de Cristo. Jesus é o Senhor. Esta é a revelação. Cristo é o Senhor. Nós pregamos Cristo. E aqueles discípulos, eles encontravam de casa em casa. Eles quebravam pão. Eles dividiam tudo, gente. Não tinha o rico e o pobre. Eles dividiam as coisas que eles tinham. Eles realmente tinham um amor um com o outro. E eles eram totalmente comissionados a fazer discípulo. Então eles iam para pregar o evangelho para quem não queria. As pessoas que eram de fora queriam estar com eles. Então eles não eram tão espirituais, apesar de que eles tinham muito poder de Deus, que as pessoas que eram de fora não poderiam estar perto deles. Então eles eram enviados, eles oravam pelos enfermos, os enfermos eram curados, eles traziam esperança. Eles tiveram um problema na igreja, eu estava lendo em Atos, que os apóstolos falaram assim, olha, não é bom que nós desprezemos a palavra de Deus para cuidar das viúvas. Quer dizer que os apóstolos, eles cuidavam tanto das viúvas, que eles estavam, gente, eu não estou conseguindo cuidar das viúvas e da palavra de Deus. E aí eles pegaram homens cheios do Espírito Santo, que era Estevão e Filipe, e falaram para ele, vão cuidar das viúvas. E sabe como é que eles escolheram Estevão e Filipe? Cheios do Espírito Santo. Amém. Não eram cheios da teologia, Amém. Não eram cheios disso e aquilo. Eram homens cheios do Espírito Santo. Amém. E aí eles começaram servindo as viúvas, ou seja, eles se importavam com a comunidade, eles se importavam uns com os outros. Sabe o que aconteceu? Filipe virou evangelista. Estevão virou um homem usado com poder, sinais e maravilhas. Tanto é que ele estava sendo apedrejado, dando um discurso, uma pregação maravilhosa. Jesus se levantou do trono do céu, está escrito lá em Atos. Então o que acontece? A igreja é um movimento. E aí, bem breve, eu quero falar isso, que quando a igreja era um movimento, tinha muita oposição contra a igreja por 300 anos. Mas a igreja, ela crescia, ela era cheia de poder. Era a igreja nas casas. Eles iam no templo, e se não tivesse... Nós somos a igreja. Hoje a gente pode perguntar, e aí, você foi na igreja? Não existe você foi na igreja. Você foi na igreja? Não, hoje eu fui de manhã na igreja, não sei o quê. Ou na igreja, é uma localidade. O Constantino virou cristão, e aí ele pegou o cristianismo e colocou no império. O imperador virou cristão. E aí o que aconteceu? Foi aquela institucionalização da igreja. E aí a igreja se tornou o prédio. Quem tinha o prédio controlava o culto. Aí depois eles começaram a controlar a palavra, ficava no latim. Depois começaram a controlar o povo. E aí a igreja, o diabo não conseguiu parar a igreja, o movimento. Mas quando houve a institucionalização, então hoje existe uma tentação cultural para a gente achar que a igreja é simplesmente se a gente vai no prédio X, Y, Z, que a igreja é se a gente for ouvir essa palavra, ou se a gente... Mas na verdade, o chamado que Deus tem para nós é para a gente voltar, a gente não vai inventar, mas a gente voltar à essência da igreja, que é um movimento de irmãos. Por isso que a nossa visão é que a igreja, ela é uma igreja, a gente pode chamar ela em casa, em células, onde que nós estamos encontrando nos lares e fazendo discípulos no poder do Espírito Santo. Amém. Então, qual que é a nossa identidade? A nossa identidade é falar de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é o Senhor. A nossa missão, nós somos a eclesia, é um movimento. E é onde que todo mundo pode participar desse movimento e não simplesmente ser parte de um culto ou de um prédio. Amém? Então, essa palavra aqui eu queria compartilhar ela, porque ela é essencial para esse movimento que nós estamos fazendo. Aí vamos passar aqui um pouco do... Então, aqui, manifestando Cristo, fazendo discípulos, preparando a noiva. Ficar aqui. Entendi. Então, aqui, o DNA em 4 frases. Então, eu falei aqui da nossa identidade.
Então nós temos que saber que a nossa identidade é Cristo no centro. Tu és o Cristo, tu és o Messias. Jesus recebe a glória, é dele, por ele, para ele. A missão, amar a Deus loucamente e fazer discípulos no poder do Espírito Santo. Nós vamos voltar a isso aqui daqui a pouquinho. Isso aqui não é que é estratégia, está escrito aqui estratégia ou valor, mas na verdade isso é uma restauração do movimento. Então nós queremos sair daquele movimento prédio. Vamos fazer o culto? Vamos. Mas aqui o movimento nós somos uma igreja em células, onde cada membro é um ministro. Amém. Então não existe, nós queremos correr do clericalismo. Nós queremos respeitar os pastores, nós queremos respeitar os mestres, nós queremos respeitar a liderança da igreja, os profetas, queremos dar honra aos apóstolos, nós queremos dar honra a quem dá honra, mas acontece que nós não queremos deixar que nenhum desses homens venham apagar ou venham atrair o brilho para eles. Porque se você vai lá e você pega o apóstolo Paulo era doido com Jesus. Nós vamos voltar aqui, apaixonado. Ele falava assim, eu era o pior de todos os homens. E a gente adorou o cara, faz estátua dele, São Paulo. Mas se você for perguntar para ele, São Paulo não, sou o pior dos pecadores. E a mim foi dada a graça de pregar Cristo aos gentios. Por causa da graça de Deus em mim, eu preguei mais do que todos eles. Mas não foi eu, a graça de Deus em mim. Amém? Então nós somos uma igreja em células. Então o que eu queria? O meu coração, que cada pessoa aqui possa ser um ministro, e vocês aqui líderes, e que cada casa, cada família seja uma eclesia. Que a minha casa seja uma eclesia, seja um lugar que, nessa casa, na minha família, de salvação, de libertação. A gente tem visto o que tem acontecido na casa do pastor Talismã e Bruna. Todo mundo aqui já foi lá É uma bênção, não é? E é na casa. E dentro da casa está acontecendo a eclesia. E isso não é para ser só na casa deles. É para ser na minha casa, é para ser na sua casa, na casa de todo mundo. Aí a nossa família tem que ser o lugar, olha, aqui é lugar de salvação. E é dentro desse movimento que a gente vai estar discipulando, sempre ter um líder. E o movimento da célula é para a gente alcançar os perdidos. Amém. A gente fala de fazer discípulo, mas quando eles falaram de discípulo lá na Bíblia, era desde aquela pessoa que não era convertida. É o cara que está lá sofrendo, que o diabo está mentindo para ele, que está enganando ele, que ele está querendo divorciar, que ele está querendo suicidar, está com depressão, a vida dele está dando errado. Ou ele acha que está muito bem, mas a alma dele está acabada. Deus está nos chamando, Ele nos deu as chaves do reino, nós somos eclesia. Eu vou ler aqui mais um versículo aqui, Efésios 1:19. Olha só, que coisa maravilhosa que Paulo escreveu. Olha só, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando os mortos e fazendo sentar à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, de todo nome que possa se mencionar. Não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Jesus, qual que é a história que você tem contado na sua cabeça e que as pessoas têm se contado? É a história política? É a história econômica? Qual que é a história? Porque a verdadeira história é que Jesus, ele reina sobre o universo. Ele tem autoridade sobre todas as famílias, sobre todas as nações, sobre tudo que aconteceu, porque tudo foi colocado debaixo do domínio dele. Ele tem autoridade sobre tudo, sobre todos. Amém. E ele é o corpo, a cabeça da igreja, e a igreja somos nós. E ele vai exercer a autoridade dele, através da igreja. Não é que eu falo assim, eu vou. Nós vamos no nome dele. Amém.
nós vamos o nome dele. Então, olha aqui, uma igreja em células, uma igreja que você é ministro. Pedro falou, 1 Pedro 4,10, falou, todos foram dados um dom. Então, use o seu dom para servir. Se você tem dom para falar, fale. Se você tem dom para profetizar, profetize. Se você tem dom para cantar, cante. Se você tem dom para servir, sirva. Mas todos devem ser um ministro. Então, não é simplesmente um clube social. Não é simplesmente um lugar para a gente encontrar, porque é muito bom a gente encontrar. Nós vamos ter muita comunhão. Mas nós temos uma missão. Quando Jesus falou, essa é a minha eclesia, ele falou, esse é um povo chamado para ter uma missão com um propósito. Amém. E o nosso propósito é fazer discípulos. E aqui, ó, preparar a noiva para a volta de Cristo. Aqui em Apocalipse 19:7 fala que a noiva se preparou para se encontrar. E por que isso é relevante hoje mais do que nunca? Mais do que nunca. Porque nós estamos mais perto do que nunca da volta do Senhor Jesus. E hoje existe uma noiva que se chama noiva, que se vestiu de noiva, mas ela não é a noiva de Jesus Cristo. Existe uma noiva maravilhosa que Jesus quer que ela se prepare, que ela se embeleza, que ela se venha se apresentar diante do Cordeiro, porque ele está voltando. Então nós somos parte de uma igreja que muitos acreditam que vai liderar, que vai ser parte do mover de Deus nos últimos tempos. Eu creio nisso. Amém. Paulo creu nisso também. Eu sei que foi 2000 anos atrás, mas hoje a gente vê as profecias, a gente vê as coisas que têm acontecido. É inacreditável. A gente pode depois ter outra reunião só para falar de como que a gente está na última hora. É verdade. Então, nós queremos ser isso. Aí, vamos mais. Eu tenho que... E eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui. Acho que é muito importante. Então, qual que é a nossa missão? Amar a Deus loucamente e fazer discípulos no poder do Espírito Santo. Muito simples. Amar a Deus loucamente. E se você amar a Deus loucamente, 2 Coríntios 5,13. Se você tiver Bíblia aí, abre. Se não tiver, eu leio para você, não tem problema. 2 Coríntios 5,13. Olha só o que fala. Paulo, se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. E se eu mantenho o juízo, é por amor a vocês. Porque, em outras, se eu fosse deixar sair tudo aqui, você ia me achar um doidão. Porque, então, gente, amar Deus loucamente. Não, o amor de Deus, Efésios capítulo 3, ele é acima de todo entendimento. É tão bom, é tão maravilhoso a glória de Deus, que ela não tem como a gente começar a entender 3%. Quando a gente entende 0,5%, você fica louco. Você fica um pouco esquisito. Porque você experimentou algo que é transcendental. É algo que o seu corpo... Eu lembro a primeira vez... Isso aqui é um exemplo, não é que tem que ser exatamente isso. Eu lembro a primeira vez que eu estava conhecendo a Deus, eu fiquei muito maravilhado com a palavra, com Deus. E aí eu li que um homem de Deus, que a presença de Deus nele veio tão forte que ele não conseguia andar. Que ele caiu. Eu falei, nossa, que negócio doido é esse? Aí eu falei assim, Deus, eu quero te experimentar de uma forma muito poderosa. Isso aí é verdade que esse homem falou, eu quero que isso aconteça comigo. E nada contra a igreja presbiteriana, acho que a igreja presbiteriana é bênção, eu respeito muito, estudo muito a Bíblia. Eu fui num culto de uma igreja presbiteriana, 2 de novembro de 2002, até hoje eu lembro desse dia. E aí era um culto, meu irmão ia pregar. Eu nunca tinha levantado as mãos. Eu levantei as mãos assim e falei assim, bem-vindo Espírito Santo. Na hora que eu falei isso, pareceu que abriu um buraco no céu, cara. O Espírito Santo veio sobre mim com tanta glória, com majestade, que as minhas perninhas começaram a tremer. Eu não acreditava que isso existe. E eu não aguentei ficar em pé. E eu tava tremendo. E eu assim, presbiteriano, ninguém tava nem levantando a mão. Aí um cara lá começou a me julgar. Esses acham que tem que tremer pra falar que ama a Deus. Aí eu
Aí eu sentei e eu fiquei com temor de Deus. Falei, Deus, peraí, está muito, vamos, peraí. Eu fiquei sem levantar a mão uns 3 meses. Falei, não, peraí, esse negócio... Sabe o que Deus me mostrou? A nossa carne não aguenta. Se você quiser que Deus comece a derramar da presença dele, vai até o momento que a sua carne começa a enfraquecer. Então eu já não julgo mais. Eu sei que tem gente que leva isso aí para um lado ruim, mas eu quero te falar que quando a glória de Deus vem, a nossa carne não aguenta. E eu quero a visão é que a gente venha amar Deus loucamente. Amém. Que a gente venha experimentar. Porque sabe o que está queimando no meu coração? Os apóstolos, eles eram testemunhas do que eles viram. O que eles tocaram. Nós não podemos falar de um Deus que a gente não tocou. Nós não podemos falar de um Deus que a gente não viu. Agora hoje, infelizmente, a gente não consegue ver com esses olhos, tocar com essas mãos. Mas Paulo também não fez. Mas pelo Espírito nós podemos conhecer Deus. Então, antes de fazer discípulos, ame a Deus. Se a gente ainda não está naquele lugar que você está amando a Deus, que você experimentou o amor de Deus, não precisa ter uma experiência do que eu falei aqui. Deus, na soberania dele, pode fazer ou não. Isso não aconteceu comigo mais. E eu não acho que isso é necessário, eu não acho que tem que acontecer sempre. Agora, eu já tive várias experiências com Deus diferentes, mas daquela vez nunca mais, desse jeito. Mas todos nós precisamos experimentar o amor de Cristo. Que é, aqui ó, Efésios 3, 17 e 19, o apóstolo Paulo fala que nós sejamos arraigados e alicerçados no amor, para conhecermos o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, excede, então é doido, é louco. E esse amor, acima da razão, é a revelação, é a experiência e a graça. Então, como igreja, nossa resposta diária ao chamado do Senhor é a mesma de Isaías, que diz, Hanim, eis aqui. É a rendição. Deus, sou totalmente seu, estou totalmente ouvindo, totalmente disposto. Então esse aqui é o nosso coração. Aí pode passar. Obrigado. Eu estou acelerando um pouquinho. E voltando só nessa parte do e fazendo discípulos, daqui a pouco nós vamos falar mais, fazendo discípulos no poder do Espírito Santo. Então a missão é clara. Então qual que é a visão? Se você fala assim, o que eu quero que todo mundo aqui faça? Não precisa fazer hoje. Mas a visão é que todo mundo aqui seja parte de um grupo pequeno. E que você ou seja o líder, ou que você seja um líder auxiliar. E que nesse grupo pequeno a gente possa estar sendo uma unidade da eclesia. Desde o pastor, do outro pastor, do líder ou de qualquer irmãozinho. Nós precisamos ser parte do movimento. Nós não podemos ter aquela ideia que nós vamos no prédio, nós vamos no culto, nós vamos escutar o pastor XYZ. Jesus é a nossa identidade. E nós vamos nos encontrar, nós vamos ter comunhão, ter relacionamento, partir o pão, orar um para o outro, ouvir, viver a vida um com o outro. E eu tinha um testemunho meu, é que depois que eu morei nos Estados Unidos, foi uma área que eu senti que o inimigo me enganou. Eu participei de igreja muito boa, mas eu falhei de ser parte de grupos pequenos, de poder ter esses relacionamentos. Então eu sempre fui ali, um grupo ali ou lá, mas os grupos geralmente são um pouco mais distantes, né? E eu mantive meu relacionamento com Deus, eu servi, mas eu perdi essa identidade dessa missão. Que igreja não é, você não faz igreja sozinho. Eu preciso de você. Eu preciso de ter um grupo. Eu preciso de confessar o meu pecado. Eu preciso de pedir oração. Eu preciso de orar, eu preciso servir. A gente precisa ser família. Então a visão é que todo mundo esteja numa célula, e eu acredito que para cada um de vocês aqui, que você seja líder de uma célula na sua casa. Aí você fala, eu vou fazer isso essa semana? Não, você vai fazer a hora que Deus quiser. Nós somos guiados pelo Espírito. Mas a gente pode, eu quero começar uma célula aqui na minha casa. Eu estou procurando a direção de Deus. Deus parece que está falando
Não sei se a gente vai começar a fazer uma só com perdidos jovens, dos amigos, dos meninos. Às vezes eu tenho vontade de começar para quem ainda não é parte de uma, a gente começar junto, e aí daquela depois a gente multiplica, aí vai uma para essa casa XYZ. Eu não sei, nós vamos orar, nós vamos procurar a direção do Espírito Santo, mas eu sei que o meu desejo no meu coração é que a gente seja uma igreja, assim, unidades da eclesia. Amém. Que a gente venha avançar e que todo mundo venha ter esse relacionamento com Deus e com o discipulado. A visão, que a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Uma igreja apaixonada pela presença de Deus. Porque isso é bom, gente. Um lugar onde que a gente encontra liberdade. Um lugar que... Sabe o que Deus fala? Sirva o Senhor com alegria. E sabe quando que a gente serve Deus na religião? É ruim demais, cara. É cansativo. Nossa, tem que fazer isso. Agora, quando você serve Deus no Espírito, não é que vai ser fácil. Não, vai ser difícil. Às vezes você faz a reunião, às vezes você tem que ir lá, tem que carregar o som, tem que fazer a Bruna que fez bonito demais, né? Nunca vi isso, chama Prezi, né? Nem sabia que existia. É difícil você fazer. Dá tempo, você tem que conectar, você tem que fazer um hambúrguer, né? Dá trabalho. Mas quando você faz as coisas pelo Espírito, apesar de que é difícil na sua carne, é prazeroso. Amém. E a gente faz com alegria. A gente encontra propósito. Amém. Eu posso te falar assim que esse tempo que eu tenho participado, de ter comunhão com vocês, tem sido um tempo muito especial para mim. Não que a minha vida ficou... Agora eu tenho mais atividade, né? Eu tenho mais coisa para fazer. Mas você encontra propósitos, você encontra missão. A pior desgraça que pode fazer com um homem é ele aposentar e coletar conchinhas na praia. Pode ter bilhões de dólares, cara. Você pode ser super rico. O que esse mundo definir que é de sucesso? Mas se você não foi parte da eclesia de Cristo, que perda, cara, que foi sua vida. Então eu não queria que você perdesse a sua vida. Eu não queria que as pessoas perdessem a vida lá fora, sem saber que existe um chamado. Que a gente não precisa simplesmente depender das grandes, megas igrejas, dos edifícios grandes, porque isso é a palavra, eu não sei se eu falei aqui para vocês, eu acho que falei numa conversa hoje, essa é a palavra Kirche, que é uma palavra alemã que eles traduziram a igreja, mas que tem a ver com edifício, tem a ver com prédio, tem a ver com a instituição. Mas a igreja que Jesus chamou é a eclesia. E a eclesia é um movimento. Aleluia. E esse movimento está acontecendo aqui. Amém. Vai acontecer na sua casa. Amém. Vai acontecer quando a gente for lá fora. Glória vai acontecer nos nossos discipulados. Amém. Amém? Então essa é a nossa identidade que eu já falei. A gente pode passar. Estratégia. Célula não é um programa. Não é uma igreja que tem células. É uma igreja em células, é muito diferente. Então isso aqui não é que é estratégia, é um valor. A igreja é um movimento, é uma eclesia. Deus, e aí a gente, porque sabe por que eles deixaram a igreja ser um Kirche, que é uma palavra do alemão, depois você pode estudar lá para você entender, por causa de tempo do controle. Então o Papa tem controle. O Papa tem controle. Você vem na igreja. Aí eles queriam tanto controle que o povo não tinha a Bíblia, era no latim. E aí o povo não podia ler, não sabia. Aonde que existe o Espírito do Senhor, a liberdade. Sabe o que nós queremos? O que Deus está fazendo lá na sua casa? Está fazendo isso. Está tendo um movimento de jovens. O que Deus está fazendo lá na sua casa? Lá é um negócio de casamento. O povo entra lá, quer separar, já sai lá renovado no casamento, já sai... o meu pessoal lá, o pessoal 40, 50, 60 anos, enfim, existe um dom na sua vida. E eu quero que esse dom você possa soprar assim, abanar ele para o fogo de Deus vir queimar. Porque é tempo que nós vamos servir a Deus com o dom que Ele tem na nossa vida. Então olha aqui, todos os dias, no templo e em casa, o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam sendo salvos. Aí nós vamos para o próximo. Só essa última frase aí que eu acho que é interessante.
e celebrando juntos no templo, vivemos igreja a semana inteira, não apenas no domingo. É o movimento, não é o culto. O culto é importante, o templo é maravilhoso, a gente ir lá e celebrar é muito importante, mas não é a igreja, nós somos a igreja. Cultura, cada membro é um ministro, cada discípulo faz discípulos, seguimos a Jesus e levamos os outros a segui-lo. Cada líder forma novos líderes. Liderança não é posição, é reprodução. Aqui fala, cada homem, cada mulher, ache homens e mulheres fiéis. Treine eles na palavra. Gente, já me ouviram falar isso. É fácil ter filho, difícil é criar. Ser pai, ser mãe é difícil. Fazer filho é fácil. Jesus não chamou a gente simplesmente para ser um grupo de gente, um grupo grande. Na matemática de Deus, um discípulo que obedece, Hanine, que é a visão, a Hanine. Jesus falou, ensinai-vos a me obedecer em tudo. Obediência. Você sabe que os demônios acreditam em Jesus. Eles não obedecem. Todos os demônios acreditam em Jesus. Se você quando você já expulsou, graças a Deus já tive a oportunidade, é legal, né? Expulsar os demônios, manifesta. É legal. A gente vê na Bíblia também quando os demônios manifestam, eles falam que Jesus é Senhor. Eles sabem que, eles creem. Eles não obedecem. Então, se existe crente, cristão na igreja que crê em Jesus, aí você fala, então me dá uma Bíblia aí, Mateus 7, 21. Muitos naqueles dias, Senhor, Senhor, em teu nome. Senhor, Senhor, em teu nome fiz milagre. Em teu nome profetizei. Aparta de mim, vós que praticais o mal. Nunca te conheci. Então, olha só, não conhece, não a ama loucamente e pratica a iniquidade. A iniquidade é habitar no pecado. Não é pecar uma vez e ficar quebrantado. É habitar no pecado, é uma iniquidade. Aparta-se de mim. Que absurdo que tem gente hoje que está participando da Kirche achando que é igreja. Vai no culto, vai no movimento, mas não é parte do movimento de Deus. Então Deus está nos chamando pra, igual eu falei para você aqui, eu dormi um pouquinho, deu uma cochilada aqui, cochilada espiritual. Vocês estão me acordando. Que a gente possa acordar um ao outro. Acorda! Amém. Eu gosto muito daquele filme do Indiana Jones. Você lembra quando o Indiana Jones está dormindo? No filme que está lutando lá, está quase morrendo. Aí o menininho pega o fogo assim, queima ele. Quando queima ele, ele sai daquele transe espiritual. Tem muita gente dentro da Kirche que está em transe, não conhece Jesus, não ama Deus loucamente. Ah, não, mas eu sou da Kirche, cara. Eu sou da Kirche. Cara, nós somos parte da eclesia. Aleluia. Jesus Cristo é o Senhor, a igreja é dele. Ele comprou com o sangue dele. Nós somos parte do movimento. Nós não somos parte de Paulo ou de Apolo. Nós somos de Cristo. Aleluia. Então essa que é a nossa cultura. Cada líder forma líderes. Cada célula se multiplica. Vida gera vida. E quem permanece em Cristo dá fruto. Ninguém cresce sozinho. Vivemos como família e levamos as cargas uns dos outros. O modelo de Cristo é muito bonito, gente. Eu li um pouquinho hoje de Atos. Assim, como que eles... Para a gente restaurar a beleza do que é a igreja, a gente tem que ir lá para a igreja primitiva. É muito diferente. E eu não vejo isso para a gente ficar intimidado, não. Mas é o nosso objetivo. Ou vamos espelhar a igreja primitiva. Porque quando a igreja começou, vamos nos espelhar nos apóstolos, vamos nos espelhar na palavra de Deus, na direção do Espírito Santo, no serviço. Nossos valores: amar a Deus acima de tudo, obediência. Então, nós temos uma cultura de obediência. Se Deus falou, acabou. Obedece rápido. Amém. Não, Deus